Olá, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vem aqui para trazer um episódio desse Vamos Pensar no Futuro, mas para refletir uma notícia que recentemente rodou pelas nossas redes sociais. A Infomoney trouxe a história dos herdeiros da Samsung. Depois do patriarca, do fundador morrer, eles estão tendo que contrair um empréstimo bilionário em dólar, chegando quase a 10 bilhões de dólares para poder pagar um imposto. Tá certo que na Coreia do Sul o imposto pode chegar até 60%, um imposto sobre herança, pode chegar até 60%. Não é a realidade no Brasil. Mas vamos lá, aqui não são raras as vezes que nós nos defrontamos com patrimônios que já são patrimônios bilionários ou de alguns bilhões. Qualquer 10%, qualquer 8% vai representar aí 100 milhões, 80 milhões de pagamento e num momento absolutamente dramático para a empresa quando você perde um ente querido. Tá certo que as pessoas, em geral, não gostam de falar de morte, mas pelo menos eu não encontrei ninguém até hoje que entenda que não vai morrer. Nós sabemos que todos nós vamos morrer. Então assim, pensando em famílias empresárias, que é o foco dessa nossa série, dessa nossa ideia de Vamos Pensar o Futuro, eu acho que cabe a essas pessoas, a esses líderes de família, se planejar e pensar o que pode acontecer lá na frente. Não só com relação a harmonizar as relações familiares, a deixar previsibilidade para o futuro, a pensar num processo sucessório, quer dizer, quem é que vai comandar a empresa, ou quais são as regras de comando da empresa, mas também quais são as regras de acesso a dinheiro da empresa, mas também pensar no planejamento patrimonial. O patrimônio está racionalmente dividido, nós temos diversificação entre operação, patrimônio imobiliário e dinheiro líquido para isso. Eu tenho alguma estrutura de seguro de vida que pode fazer frente ao pagamento de uma herança desse vulto que pode chegar a 100 milhões ou alguns milhões a mais, que seja 50 milhões, que seja 10 milhões, é um desencaixe de dinheiro no momento em que a família está sofrendo um drama e que muitas vezes não tem liquidez para poder fazer o pagamento e precisa de começar a queimar patrimônio. Você que é patriarca ou matriarca de uma família empresária, você já pensou nisso? Você já pensou em se programar para esse futuro, para este momento em que há alguma morte e você precisa de fazer o pagamento dessa herança? Eu acho que essa é a grande questão. A história da Samsung, a notícia da Samsung trouxe um determinado rebuliço e houve muito comentário. Claro, primeiro pelo volume de dinheiro e a importância da empresa que é. Todo mundo, Samsung é que bate de frente em celulares, por exemplo, com a Apple. Então, assim, todo mundo conhece Samsung. E 10 bilhões de dólares, vamos combinar, não é qualquer dinheiro. Né? E a história deles está muito dramática porque eles vão ter que contrair empréstimo para não queimar patrimônio. Mas ok, Coreia do Sul, imposto 60%. Trazendo para a nossa realidade brasileira, vocês já se programaram para isso? Porque a gente fala muito de programar a sucessão. Mas a gente fala em programar a sucessão, muitas vezes na gestão, mas a gente fala em programar a sucessão por morte. Eu acho que esse é o pensamento que a gente precisa, que eu queria trazer, que nós queríamos trazer para vocês hoje. Eu estou aqui com o Léo, que é de nossa equipe, ele é tributarista e contador também, e lida com isso diariamente. Eu acho que o Léo poderia nos ajudar a pensar como que isso acontece no Brasil, quais são as perspectivas de um imposto sobre herança no Brasil. Léo, conta pra gente como é que acontece hoje, o que está por vir aí. Ronaldo, é bem colocada a questão da Samsung, por conta muito da questão do empréstimo ocorrido para pagar o imposto, né? No Brasil, o ITCD ele é legislado por cada estado, então a gente tem uma variação de alíquota entre 2% e 8% aí, dependendo de cada estado. A questão é, com essa reforma tributária, com essas questões envolvendo a possibilidade de aumento de arrecadação, já tem projetos que a nossa alíquota do ITCD pode vir a chegar até 20%, até mais de 20%, comparado com outros países que têm uma tributação até mais elevada, por exemplo, como os Estados Unidos, que tem uma tributação sobre a herança, né, o legado, até de 40%. Hoje a gente tem uma história real, que é a questão da reforma tributária, que pode trazer o ITCD, né, para fins de tributação federal, e essa tributação pode vir ser mais elevada, mas nós temos como fazer que esse imposto seja menos oneroso no final de uma vida, né, para uma família que não tenha tanta liquidez. A gente tem instrumentos que possam ajudar essa família, dentro de um planejamento bem organizado, a fazer com que nem haja, talvez, né, dentro de instrumentos legais, a incidência desse ITCD na ocorrência da morte de um fundador, até de um membro da família
dentro de uma organização. Hoje o imposto, né, como dito, ele é um imposto estadual e ele pode variar, então de 2% a 8% pode vir dentro de um patrimônio, igual você disse, de caráter bilionário, ter uma necessidade de contrair empréstimo igual a família da Samsung fez, e eu acredito que dentro de um planejamento bem organizado a gente tenha instrumentos legais que possam reduzir essa carga tributária, né, no momento de tristeza, no momento pontual, que a família ali não esteja pensando como fazer a forma de pagar esse imposto, mas nós temos como fazer isso dentro de um planejamento bem organizado. Ou seja, Léo, planejando a gente consegue talvez até prevenir de um futuro aumento, um possível aumento, um desejado aumento pelos homens de Brasília, tá certo? É um desejado aumento nessa carga tributária. A gente consegue até prevenir esse aumento. Prevenir, e aí tem forma... Antecipando a herança. Antecipando a herança, exatamente. Ok. Gente, mais uma vez, planejar é a chave do sucesso. Planejar é aquilo que faz a gente efetivamente pensar o futuro. Como a gente sempre fala, né, quando a gente encerra esses vídeos, fica sempre a provocação. Vamos pensar o futuro. Um abraço, até a próxima. Até mais, pessoal.